Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Bom dia, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Bom dia, queridos trabalhadores e trabalhadoras. Dia do Trabalhador, um dia tão importante para a gente celebrar, um dia que a gente celebra o trabalhador num período em que, da maneira mais dura possível, as pessoas estão entendendo o valor, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras. No mundo onde todo mundo teve que parar, um terço do mundo trancado dentro de casa, e as empresas começaram a fechar, né? Várias empresas estão quebrando, várias empresas com prejuízos enormes, as pessoas sentindo falta de várias coisas que elas tinham em abundância antes, e aí começam a perceber a diferença que faz, né? Você ter um grupo de pessoas que muitas vezes é escondido, muitas vezes de uma maneira não reconhecida, de uma maneira não valorizada, fazem no dia a dia deles, né? Essa nossa vida mais confortável, essa nossa vida mais cheia de possibilidades, e hoje é um dia de lembrar dessas pessoas. Só relembrando aí o motivo do 1º de maio, né? Ele acontece por causa de uma greve nos Estados Unidos. Aliás, isso é uma curiosidade, porque apesar da origem do 1º de maio vir de uma greve nos Estados Unidos, em Chicago, né? Uma greve que, aliás, foi acompanhada por mais de 5 mil empresas, quase 250 mil pessoas fazendo essa greve, uma greve que terminou em várias mortes, muitas prisões, e uma greve que queria, uma das principais reivindicações era fazer com que a jornada de trabalho passasse a ser de 8 horas, e as pessoas trabalhavam até 17 horas por dia. É importante dizer isso, porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente não tem essa noção, muito inspirados, né, pelos ideais que vieram da Europa, principalmente por toda a teoria desenvolvida por Marx, né, que muita gente tem ódio aí, etc., as pessoas passaram a defender com muita força, né, em vários lugares do mundo, direitos maiores para os trabalhadores, jornadas menores de trabalho, maior segurança durante o trabalho, e o pleito era baixar as jornadas de trabalho, que eram de 12, 14, 16, 17 horas por dia, né? Muitas crianças trabalhando, pessoas que não tinham o menor tipo de proteção, para uma jornada de trabalho menor. Apesar de não terem conseguido baixar a jornada de trabalho para 8 horas nessa greve, não foi em vão, porque ela, como foi uma greve enorme, ela acabou sendo uma referência, né, desse movimento de reivindicação por melhores condições e por uma situação mais justa para aqueles que geravam a riqueza. Você teve várias décadas depois, mas ali no período entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a consolidação de uma jornada de 8 horas de trabalho na maior parte do mundo, como sendo lei. Então hoje é muito importante a gente lembrar, né, como a vida que a gente tem depende de pessoas que muitas vezes não aparecem, que muitas vezes não são valorizadas, que muitas vezes as pessoas até tratam de uma maneira desumana. Muito interessante ver, vocês já devem ter assistido, né? Muita gente assistiu aquele programa do Greg News, que ele fala dos entregadores, né? Que são os entregadores de Rappi, Uber Eats, Log, tem aquele iFood, etc. E me marcou muito aquele negócio, né? Porque você vê que no momento onde essas empresas elas aumentaram o faturamento delas, né? E essas empresas, elas são simplesmente as pessoas que estão entregando. Muitas pessoas vão dizer, não, elas são aplicativo, elas são a tecnologia. Então deixa todo mundo em casa, né? Ninguém entregando nenhuma comida para você ver o que sobra. Sobra um negocinho na tela do seu celular, né? Um joguinho para você ficar brincando ali e tendo que comer um hambúrguer na tela do seu celular. Você não vai adiantar para nada aquilo, né? E nesse momento de crise, onde essas empresas aumentarem 30% do seu faturamento, as pessoas que trabalham para elas continuam sem nenhum tipo de proteção, são as pessoas que estão arriscando as vidas
para muitas pessoas terem comida em casa, terem um conforto em casa, estão arriscando as vidas para os donos dessas empresas encherem os cofres de dinheiro. E o que os donos dessas empresas fizeram em contrapartida? Diminuíram o pagamento dessas pessoas. É isso mesmo que vocês ouviram, diminuíram. Por quê? Porque como tem mais gente interessada em fazer entrega agora, porque o desemprego está subindo, era uma oportunidade dessas pessoas poderem ser contratadas pagando menos. É a famosa mão invisível do mercado funcionando, né? Ou seja, alguém que tem no momento desse, assim, a chance de pagar menos para aqueles que arriscam a vida para tornar eles mais ricos, não perde a oportunidade de fazer isso. Então, nada mais assim relevante e importante do que a gente lembrar essas pessoas no dia de hoje, né? Então, eu queria saudar a todos vocês. A gente vai ter uma visita super especial no programa de hoje, uma pessoa muito querida, essa semana que foi dedicada às convidadas mulheres, né? Uma sugestão de vocês absolutamente pertinente. A semana anterior tinha sido basicamente de homens, né? E antes não, a gente chamou sempre, né, mulheres, homens, mas semana passada foi muito masculina. E aí, atendendo aí ao chamado de vocês, né? Vocês me chamaram a atenção de uma forma muito pertinente aí. Eu fiz essa semana aí com pessoas incríveis, né? Que trouxeram para muita gente elogiando até agora a entrevista da Kátia Maia, diretora do Oxfam, da Luciana Costa. A gente teve também a entrevista que ontem foi muito bacana da Juliana, né? A gente teve um problema da internet, mas a Juliana falou muito de economia, as pessoas adoraram. Então, assim, uma semana que hoje vai ter uma outra convidada muito especial. E aí, semana que vem, não é que vai ser tudo homem de novo, por acaso, segunda-feira, a gente tem um dia muito bacana, né? A gente vai ter na segunda-feira, amanhã tem live, tá? Não estou passando já para segunda-feira, mas só para vocês saberem, segunda-feira a gente vai ter uma conversa aqui para falar de tudo que está acontecendo com a Manuela Dávila e a Flávia Oliveira. Flávia Oliveira, repórter, né, e jornalista da Globo, da Globo News, do Jornal Globo, e a Manuela Dávila, que foi candidata à vice-presidência da República na chapa que ficou em
operou com desinfetante no sangue das pessoas, com a cloroquina, que era a salvação de tudo, do que pensando numa forma estrutural. E as pessoas reabrindo muito, né? Os países, claro que em fases, de uma forma super organizada. Eu falei muito ontem, isso é muito curioso, quando a gente olha a Alemanha, o país que tem feito as coisas, muitas mortes, muitos casos, muita dor também, mas é o que tem feito de uma forma mais organizada. E você olha, uma mulher que está no poder, ela é formada em física, pós-graduação em química quântica, e aí você olha o grupo que está montando as coisas lá na Alemanha, o IFO, é um grupo formado por cientistas, economistas, políticos, filósofos e sociólogos. Então, igualzinho no Brasil, né, Carla, que está funcionando lá fora essa reabertura, né? Na verdade, assim, nós temos todo um conhecimento para que tivéssemos isso, né? Mas não há como tirar a responsabilidade de quando o principal liderança do país, ainda ontem, ainda não vi qual foi a de hoje, porque todo dia ele faz alguma coisa, sai sem máscara, cumprimenta pessoas, né? Ou seja, as pessoas não estão acompanhando diariamente os jornais. Então, eles veem essa imagem e eles falam, bom, se o presidente vai, eu também vou. Então, vivemos a realidade de ter um país em que para cada um brasileiro, um brasileiro que aposta na quarentena, no isolamento social, temos outro que não. Então, isso é realmente um cenário que explica o que está acontecendo. Ontem a Folha publicou uma capa mostrando como estava a Câmara dos Estados Unidos com a Pelosi discursando sozinha, enquanto no evento de Bolsonaro para a posse do novo ministro da Justiça estava lotado. Então, são sinais tremendamente comprometedores, tremendamente tristes, e que a gente está comendo para ser os Estados Unidos efetivamente. Sobre as vacinas, você tem toda a razão, estamos todos atrás de uma bala de prata. Inclusive, o Brasil está numa pesquisa importante, o INCOR está trabalhando em cima de um projeto de pesquisa que já vai começar a ser testado em animais, etc. E a gente vai tatear no escuro, mas o único remédio que está ao nosso alcance é o isolamento, porque qualquer movimento além não adianta, é um movimento suicida, é uma exposição perigosa. Ontem eu conversava com um primo meu do Chile, né? E o Chile, ele me contava como está organizado lá, como eles são disciplinados. Quando baixou a ordem da quarentena, todo mundo obedece. É um país que já vive constantes terremotos, então eles sabem lidar com tragédias e pensar no outro, a empatia do coletivo. E o Brasil se depara pela primeira vez com algo tão pesado em um século e, infelizmente, com um presidente que não acredita e que segue a linha do Trump, né? Então, um cenário... Não, isso que você está falando hoje das pessoas, um está seguindo a quarentena e outro não está seguindo a quarentena no Brasil, vale a pena a gente falar que tem aí nesse que não segue a quarentena tem dois casos, né? E é muito importante a gente diferenciar os dois casos. Tem um caso do cara que não acredita mesmo, que é negacionista e acredita no que o Bolsonaro está falando, que é uma gripezinha, o filho dele parece que repetiu esses outros dias. Depois de tudo, a gente fala assim, não, agora com certeza os caras mudaram, mas não, até porque o não mudar é o que faz Bolsonaro ser Bolsonaro e ter todo o apoio dele, esse personagem de Bolsonaro. Mas tem as pessoas que também estão saindo da quarentena porque não estão tendo nenhum tipo de apoio. E aí eu queria trazer 3 coisas aqui para as pessoas, eu vou compartilhar a tela, eu tenho esses dias compartilhado, tenho conseguido fazer aqui. Vamos ver se eu consigo novamente aqui para mostrar algumas coisas aqui, que é o seguinte. Primeiro, eu queria mostrar isso aqui, que é a fila de pessoas nessa madrugada para receber, isso está numa matéria no Estadão, para receber o auxílio dos R$600. Olha isso, gente, como as pessoas
estão indo receber o auxílio. E olha para a cara dessas pessoas e imagina que todas elas estão tendo que baixar um aplicativo para se inscrever no aplicativo, ter o Wi-Fi, ter a memória, saber como o negócio funciona. E aí o que a gente acontece é o seguinte, esse é o número de casos oficiais que a gente está tendo no Brasil. O negócio está numa exponencial e a gente ainda não está testando muito. Ontem eu vi algumas notícias dizendo que o número de casos já deve ser superior a 1 milhão no Brasil, mais de 10 vezes esses 85.380 que estavam noticiados ontem. E o número de mortes também, ontem a gente mostrou aqueles dados de Manaus que ninguém vai conseguir ver em lugar nenhum, porque a gente fez a planilha aqui com a ajuda de um amigo meu que fez para mim esse levantamento e o negócio era muito impressionante. E aqui no El País, hoje tem uma notícia que eu achei que a gente tinha que trazer, que era essa aqui, que eu já falei aqui uma vez, mas há mais de um mês tento pedir seguro em desemprego pela internet. Aí tem a turma que é o seguinte, não é a ajuda emergencial que eles estão pedindo, não. O cara está pedindo o auxílio-desemprego, que ele tem direito ao negócio, não é por causa da crise, só que esse cara não está conseguindo, porque passou tudo para a internet não está funcionando. Aí eu digo assim, as pessoas não têm noção do que é ser pobre no Brasil. Porque o cara que é pobre no Brasil, ele não tem aplicativo, como a gente viu, não tem celular, como a gente viu ali na fila as pessoas. A pessoa que é pobre no Brasil, ela não tem poupança. Ela não tem R$1.000, não tem R$500, ela não tem uma dispensa cheia, ela não aguenta ficar um tempo. Eu lembro daquela medida, e eu vou lembrar isso pro resto da vida, que o governo propõe as pessoas ficarem 4 meses em casa sem ganhar um centavo. Porque fica em casa 4 meses suspenso. Mas calma aí, com seguro-desemprego? Com algum auxílio? Com alguma... Não, com nada. Mas vem cá, então, um dia, visitar para você ver o que eu estou passando. Então, essa turma que não está respeitando o confinamento por causa disso, a gente tem, nossa total, assim, compaixão com essas pessoas, né, cara? E a gente não tem como não se comover com o que passam essas pessoas. Passar para vocês, só te dando uma notícia, que já temos 5 mil pessoas nos assistindo ao vivo aqui. Você está fazendo o maior sucesso, cara. Mas você sabe, Edu, que a gente estava conversando com uma redatora nossa, uma jornalista nossa, Regiane Oliveira, e ela me contava que de dentro da casa dela alguém foi pedir alguma coisa, uma pessoa, um senhor que foi pedir material reciclável. E ela não tinha. E ele não teve muita coragem de pedir dinheiro, de pedir comida, mas ela se falou, olha, eu não tenho comida agora, neste momento, mas eu vou te dar dinheiro para você comprar. Ela teve essa iniciativa espontânea. E ele começou a chorar e desabafou com ela. E ele falou, eu ia neste centro aqui da prefeitura, mas está fechado. E aí o governo fica falando em www. Você pode imaginar? Você entende a força do que ele disse? Esse governo fica falando em www e eu não sei o que é isso. É de arrepiar isso. É o que você está falando, ou seja, como é que você... É incrível como a gente, desde a democracia, foi colocando os pobres na agenda, ou seja, da volta, né, da retomada da democracia nos anos 80, a gente foi colocando os pobres na agenda. A Fernando Henrique, com a estabilização, garantiu uma melhora de renda para toda a população. Os governos do PT fizeram muitos projetos de inclusão social, e este governo simplesmente falou, não, toma aqui, ó, toma aqui esse peixinho, em que a população fala, nossa, não, este governo está pensando em mim, mas na verdade você não deixaria, você teria um trabalho organizado, você diria de tal a tal, vocês vêm aqui para não haver filas, para não haver tumulto, e porque todo mundo vai receber, você estaria o tempo todo fazendo uma campanha para mostrar isso. Enquanto isso, o presidente prefere se focar em questões extremamente absurdas, como, por exemplo, ficar ligando para técnico para saber, mas eu não posso voltar ao futebol, ou seja, para quem estamos governando. E eu queria aproveitar, a gente está chegando mais ou menos no meio aqui da nossa conversa, pedir para todo mundo que está assistindo, a gente está com uma audiência espetacular, para um feriado, então, a gente está com mais de 5.500 pessoas nos assistindo, todo mundo que está no YouTube, é aquele momento no meio do programa que eu peço para vocês darem um like.
esse like dá outro gás para nossa segunda metade, faz aparecer na telinha de todo mundo que está rolando essa live. E o Facebook, que está também com uma audiência ótima hoje, quase 1.000 pessoas no Facebook, para vocês darem mais de 1.000 pessoas no Facebook, caramba, darem um compartilhamento. Compartilhem, por favor, para chegar para bastante gente. No Facebook a gente tem como ser um exponencial, o vírus do bem, né? Aquele que vai espalhando para as pessoas, mas do bem. Mas você estava falando dessa questão das pessoas mais pobres, do www, e um ponto que eu queria trazer das notícias que eu li hoje, que é muito importante, a gente vem falando sobre isso, é que esse pós-crise, ele é diferente para as pessoas, né? Pós-crise, para mim, é um pós-crise que eu vou poder ver ali com calma, ficar de fora vendo assim o que aconteceu aqui, ali, medir as minhas ações, né? Pensar até estrategicamente como é que é a minha volta ao mercado. Para as pessoas, para a maior parte da população do mundo, não é isso. Não existe esse negócio de oportunidade. E eu queria trazer alguns dados para as pessoas. Primeiro, continuar com os dados que a gente passou ontem, todos os dados do primeiro TRI estão saindo, e você tem, por exemplo, que a Espanha, ela está prevendo para esse ano um déficit, agora com o primeiro TRI ela já consegue fazer alguma estimativa melhor, de 126 bilhões de dólares. A Espanha, que tem um PIB ali, parecido até em dólar hoje com o do Brasil, tem um PIB de um pouco mais de 1 trilhão e 400, 1 trilhão e 200, varia porque o dólar tem variado muito, mas ali acima de 1 trilhão de dólares. Mas esse déficit que ela está prevendo é 3 vezes o déficit do ano passado. Eles esperam que o PIB da Espanha caia em torno de 8% esse ano. O do Brasil também deve cair aí mais do que 5%, com quase certeza, mas deve cair próximo de 10% aí esse ano. Então, da Espanha, com essa previsão. Desemprego na Espanha saltou de 14% para 19% já. E a gente ontem já passou vários dados aqui de Itália, de França, etc., de quedas também de PIB nesse trimestre aí de 4%, 5%, 6%. E para o ano a gente deve ter esse negócio continuando assim. Agora, o ponto que eu queria trazer, Carla, como isso não é igual para todo mundo. Então, por exemplo, não só a doença tem atacado as pessoas de um jeito diferente, no Reino Unido, eles mostraram uma pesquisa ontem, e os negros, né, eles estão morrendo 3,7 vezes mais em termos de taxa de letalidade do que os brancos. No Brasil, a gente tem visto isso também, fica muito difícil fazer qualquer tipo de análise no Brasil, porque não tem teste para todo mundo, a população mais pobre tem menos teste ainda, é meio que tatear o escuro aí. Agora, olha essa, os benefícios pedidos para desemprego, ou seja, as pessoas que estão desempregadas e entraram com pedido de benefício, é o que eles chamam de jobless claims, lá nos Estados Unidos, subiu entre os trabalhadores asiáticos 6.900% em relação ao ano passado. Isso é mais do que 3 vezes a taxa de aumento entre os outros grupos étnicos dos Estados Unidos. Por quê? Simplesmente por um movimento de xenofobia em relação a essas pessoas. Então, esse pós-crise ele vai ser muito duro de uma forma muito diferente para as pessoas no mundo, né? A desigualdade, se ela já pegou agora nas pessoas que morrem, no pós-crise esse negócio vai continuar de uma forma muito cruel, né? Sim, sim, sim. Não há dúvida que isso vai acontecer aqui no Brasil também. Mais ainda, as estatísticas estão mascarando, ou seja, os dados das periferias, onde está havendo mais mortos, ou seja, isso está claro nos dados já disponíveis até aqui, porém, se tem uma família pressionando no Morumbi ou na Barra da Tijuca por teste e confirmação num hospital como na Brasilândia, de Setúbal, onde falta tudo, ou seja, não venhamos nos iludir, um grupo, um extrato social que nunca teve voz, imagina agora, ou seja, o que no fim é conveniente para o status quo não ter essa informação real, porque vai parecer que o Brasil tem menos mortes. Muito embora, eu vou te dizer, Edu, eu tô até... o ministro da Saúde foi muito cobrado no Senado, todo mundo foi para cima dele em relação aos dados, e ele foi obrigado a se posicionar a favor do isolamento, que aqui já antevemos uma nova crise. Dentro do até sobre esse comentário dele, é ótimo você falar, né? Porque tem certas palavras que devia ter um manual quando você entra, que o cara não pode falar, né? Porque assim, olha só, você não está mais falando numa sala
com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Você está falando para o Brasil inteiro. Então, uma frase que você fala errado pode deixar o país inteiro em pânico. Então, o cara entrar e falar assim, olha, nós vamos aguardar e observar. Aguardar o quê? Você acabou de entrar no meio do caos, o negócio está numa exponencial, as pessoas estão morrendo, fila nos hospitais, pessoas morrendo em casa, não tem nada corpo sem poder ser enterrado, tu vai aguardar. Mesmo que você vá aguardar, não fala isso, cara. Pelo amor de Deus, é inacreditável. Essa história do manual é uma coisa que eu falo sempre, e é claro, eu sou uma profissional de comunicação. As palavras têm poder. As palavras têm um poder, um potencial ou de estimular um movimento para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Então, assim, todo mundo que está num papel público sabe disso. Vamos dar a desculpa, entre aspas, que o ministro da Saúde é novato, mas o presidente sabe. E ele sabe o poder. Então, efetivamente, a gente tem uma guerra de narrativas dentro do próprio país. E citando, como eu estava comentando no caso do Chile, que é um país próximo a gente, e porque eu tenho olhado também, ou seja, os discursos são todos únicos. Ou seja, a pandemia tem promovido milagres políticos em várias nações, menos aqui. Uma amiga aqui perguntando se eu estou gripado, peguei um resfriado nesses últimos 2 dias, gente. Eu estou participando de uma quantidade de lives que, assim, é absolutamente desumano, porque teve um dia que eu participei de 7, eu fiquei falando 8 horas seguidas, e eu tenho que estudar, né, porque senão vira vitrola quebrada, né, que fica repetindo a mesma coisa, tem que saber, todo dia muda as coisas, as ideias mudam, as teorias mudam, e aí eu tô aqui na minha chácara, no alto de um morro, e aqui é super frio, e aí mudou o tempo anteontem, fiquei num frio danado, e fiquei esse tempo todo sem agasalho, então acordei gripado, mas eu agradeço o carinho que as pessoas têm aqui, sempre perguntando como é que tá, etc. Então, muito legal. Olha lá, Mário Silva, grande Carla Gimenez. Carla tá fazendo o maior sucesso, estamos com mais de 6 mil pessoas nos assistindo ao vivo aqui, Carla. Público enorme aqui. Uma coisa que eu queria te falar, aqui no Brasil teve uma coisa interessante, eu até dei o título hoje, a gente entrou agora na segunda metade, sei que você tem que sair daqui a pouco, né, porque você tem um outro compromisso, mas eu não podia deixar de falar sobre isso. Tem aí, eu não li ainda a reportagem, né, da Veja, mas falando sobre essa questão do Moro assustado com os ataques que a família está recebendo, com as campanhas de difamação que ele está tendo e não sei o quê. Aí quando eu vi isso, eu falei assim, você está assustado com a campanha de difamação? Você está assustado que a sua família está recebendo ataques? E aí eu volto para aquela história, acreditando que, enfim, ele está falando do coração, é genuíno, que é de verdade, vamos dar o benefício da dúvida. Eu volto para aquela história que é o seguinte, gente, a diferença que faz você sentir na pele o que é aquilo que você critica, você sentir na pele aquilo sobre o qual você opina, você sentir na pele aquilo sobre o qual você legisla, é muito importante, Carla, porque quando o cara fala isso, dá vontade de falar assim, mas é isso que a gente está tentando te falar há 2 anos e você não fez nada, pô, agora você está vendo que a gente está falando, putz grila, né? Não é muito forte um cara dar uma reportagem falando que está assustado com as campanhas de difamação, com os ataques, com tudo isso, né? Mas ele foi advertido, inclusive, quando ele sinalizou ali a conversa com o então candidato, do risco que ele corria. Então, não foi por falta de aviso. Acho que parece, efetivamente, até a Veja diz isso, que ele se percebeu, vamos dar o benefício da dúvida, como diz você, mas, efetivamente, quiçá ele tenha, isso tudo seja muito didático para ele, porque eu não creio que ele seja uma pessoa desprovida de escrúpulos humanos. Não dá para dizer que o ex-ministro não tenha questões a se posicionar na área jurídica, como muitos juristas já apontaram sobre todas as coisas que ele já fez. Agora, sobre todo o seu passado, o seu currículo enquanto juiz na Lava Jato. Porém, ele não é desprovido de escrúpulos humanos como o nosso presidente. Logo,
esperamos nós que isto que está acontecendo com ele, ele tenha, como é que se diz? Aquela epifania necessária, porque nós estamos precisando de gente que desperte para uma realidade que vai nos demandar muito. Como você diz, vai ser uma crise, depois da crise de saúde humanitária, a gente vai ter a crise econômica. E aí sim a gente vai precisar, aí sim não, a gente já precisa, mas como a gente não tem essa condição, a gente vai precisar de todos os elos muito bem amarrados para que esse país supere este momento ou estes anos que vão machucar demais o nosso país. É verdade. E aqui no Brasil, a Covid, ela segue assim no ritmo impressionante em várias capitais. Na média das capitais, o número de casos está dobrando a cada 5 dias e meio. Antes era 7, antes era 10. Ou seja, a gente está realmente numa curva super exponencial. Em algumas capitais, isso está acontecendo em dias, tipo 3 dias e meio, como em São Luís, ou em 4 dias, como Belém, Macapá e algumas outras, né? Aliás, isso do Adriel, que ele está falando aqui, taxar as grandes fortunas para assistir os desempregados pelo coronavírus, é um tema interessantíssimo. Nossa, vou falar seria tão maravilhoso se houvesse... Esse tempo está precisando tanto de ousadia, tanto de... seria tão maravilhoso se nós tivéssemos um Warren Buffett que comprasse, sabe? Quem é o nosso? Não, e eu achei até engraçado. Eu não gosto de falar de pessoas aqui, as pessoas me instigam o tempo inteiro. O que você acha da Mônica de Bolle? O que você acha do Luciano Huck? O que você acha não sei o quê? Eu falo, não é uma discussão de pessoas, é uma discussão de ideias. Como é que eu vou falar de pessoas que eu nem conheço, nunca sentei para conversar, não sei a ideia, já vou falar no telefone sem fio. Mas tem uma frase que e eu nunca falei, né, e não estou falando sobre ele, estou falando sobre uma frase que ele falou, que o Luciano Huck falou outro dia, e eu vi até que teve uma discussão dele com a Kátia Maia, que veio aqui no mesmo dia, né? Falando assim, não, mas se aumentar a taxação das grandes fortunas, não sei o quê, os investidores vão sair do Brasil. Isso é um mito que as pessoas têm muito na cabeça, e eu queria falar um segundo sobre esse mito. As pessoas não vão sair do Brasil. E eu vou explicar para vocês de uma maneira muito simples por que as pessoas não vão sair do Brasil. Primeiro, se a gente taxar dividendos no Brasil, todos os outros países do mundo, todos, menos a Estônia, taxam dividendos. Então, se ele sair do Brasil porque o Brasil taxou dividendo, ele vai para qual país que não taxa dividendo? Não é esse o motivo que ele tem para ficar no Brasil, né? Outra coisa, se você taxar as grandes fortunas, o Brasil, entra no site do Ministério da Economia, ele tem lá o quanto que os ricos pagam, quando é que você vê quanto que o rico paga de imposto? Tem lá várias alíquotas de tributação médias, seja para impostos indiretos, como de consumo, por exemplo, e impostos diretos, como de renda. Então tem um ranking lá no Ministério da Economia, do próprio governo, tá? Do governo Bolsonaro, tá lá no site, que é imposto sobre ganhos de capital, renda, lucro, etc. Quando você vê o ranking de todos os países estudados, o último colocado de todos é o Brasil. O Brasil é o país que menos taxa renda, ganho de capital, lucro, etc., em todos. Imposto sobre propriedade também abaixo da média. O que a gente está dizendo? A gente está falando para o Brasil se adequar às boas práticas do mundo capitalista, tá? E isso, da gente falar taxar as grandes fortunas, taxar dividendos, etc., ele ainda vai ter uma situação, por incrível que pareça, e infelizmente, na minha opinião, muito mais benéfica do que qualquer outro desses países que vocês estão falando, com um grande problema, que é o seguinte, se o cara sair do Brasil porque subiu o imposto, ele vai competir aonde? Ele vai competir com a empresa dele aqui do Brasil nos Estados Unidos, com a tecnologia de lá, com o conhecimento de lá, com as conexões que você precisa ter lá também, porque todo lugar do mundo você tem que ter conexão, tem que saber onde é que funcionam as coisas, tem que ser competitivo, tem que entender como é que funciona o mercado. Ele vai competir aonde? Na Europa, onde as coisas também estão super consolidadas. Não vai. E lá o imposto é muito, muito, muito maior. Não vai. E a riqueza está no Brasil, porque a água potável está no Brasil, as terras agriculturáveis estão no Brasil, a floresta está no Brasil, a incidência de sol está no Brasil, as marés estão no Brasil, os peixes estão no Brasil, o petróleo está no Brasil, o minério está no Brasil, a riqueza está aqui. Então, eles não vão sair. E essa história de vou sair, é uma chantagem, mas é uma chantagem tão superficial, tão boba, tão tola, que a gente não pode mais cair nessa chantagem.
E, por fim, para já passar para a Carla de volta, o medo que você tem dessas pessoas saírem do Brasil, os 5 maiores bilionários do Brasil não moram no Brasil já. Então não precisa mais ter esse medo. Ele já foi embora do Brasil. Ele só tem ganho dinheiro aqui, né? Mas você sabe que você disse que não gosta de falar de pessoas, então eu vou me permitir falar um pouquinho sobre esse perfil Luciano Huck, né? Ou seja, uma pessoa que estava sendo apontada como potencial presidenciável, ele tenta modular um discurso, só que nós estamos vivendo um mundo em que não dá para você modular alguns valores e algumas verdades. Não adianta você... É por isso, eu fico vendo a figura política do Luciano Huck e ele não consegue avançar. E com toda a exposição que ele tem, com todo o lastro de conhecimento que ele tem, ele está muito abaixo de outros políticos nas pesquisas, assim, enquanto imagem positiva. Porque tem um lado do Brasil que não aceita mais esse tipo de leitura de como se... Nós somos um país pobre, por favor, nós não podemos olhar, nós temos sempre que olhar a pirâmide, nós estamos lá naquele pontinho no alto, e o resto são pessoas que estão ali na fila da caixa. Ou seja, você não consegue mais olhar para isso, ou seja, dizer assim, não, tudo bem. E mais, eu sinto muito a todos os formadores de opinião e aos pretensos gestores públicos, vocês não vão tirar os pobres da agenda, vocês não vão tirar, vocês vão ser... Isso vai vencer ou perder eleição. Não existe mais. Isso vale para as empresas, isso vale para... nós estamos traçando uma linha que, por mais que tenha todas essas notícias terríveis, a gente já não admite. Você está falando aí toda hora, a gente está ocupando esse espaço e a gente não vai recuar. Você aí, o Fábio ali no Fura Bolha, os teus leitores os teus ouvintes, aliás, os teus espectadores que estão, que te acompanham e que acreditam nisso, ou seja, a gente não vai mais aceitar, não dá mais para admitir isso, não tem como recuar a alguns valores tão pesados e egoístas que não, a conta não fecha. A conta do governo Bolsonaro na economia já não ia fechar. A pandemia está mostrando mais ainda. E mesmo essa elite que não consegue tocar e enxergar o todo, não cabe mais no Brasil. O Brasil não tem condições de seguir ou acreditar que a gente pode viver dessa maneira. São tiros curtos, são voos de curto... O voo de galinha alcance. Famoso, né? Isso. São voos de curto alcance. E aí eu queria até falar uma coisa interessante que eu tenho percebido muito com essas vivências que eu tenho tido nessas comunidades mais pobres. Quando você pega o cara lá da Faria Lima, o cara que foi um Armínio da vida, um cara desses falando de desigualdade... Assim, não adianta. Ele fala assim, ou ele vai lá conhecer de verdade, ou eu brinco que é o seguinte, é falar de pobreza com sotaque. Porque, por exemplo, e aí tem um monte de gente que incomoda, que vai falar, não, porque tá protegendo, não sei o quê. Não, é um fato. O Lula, quando fala de pobreza, ele fala sem sotaque. O que quer dizer sem sotaque? O pobre ouve o Lula falando de pobreza, ele fala assim, esse cara entende de pobreza, ele sabe do que ele tá falando. Quando você pega um Armínio falando de pobreza, ele fala de pobreza. Quando você pega o Luciano Huck falando de pobreza, ele fala com sotaque. O cara fala assim, cara, o que esse cara tá falando, ele não tem a menor ideia do que ele tá falando. Aí você pega, por exemplo, isso vale muito para a questão das igrejas evangélicas também. Tem um monte de gente falando o seguinte das igrejas, não, porque esses evangélicos, porque na verdade, porque Cristo é isso. Ele fala, calma, esse cara tá falando de igreja evangélica com sotaque, ele não entende nada da nossa realidade aqui. Ele nunca vê aqui, ele não sabe do que ele tá falando, e ele acha que ele vai me convencer. Aliás, ontem eu participei de um programa que eu fui até duro, né? Só respondendo aqui o Valder Nascimento, que o programa chama-se Furando a Bolha e acontece na TV Democracia toda quinta, meio-dia. Eu e Carla estamos lá toda quinta. Vocês estão gostando? 7.500 pessoas nos assistindo ao vivo, Carla. Tá bombando. Mas o que eu estava falando é o seguinte, ontem eu falei, porque uma pessoa falou, não, o Eduardo tem razão, eu não tenho paciência para esses evangélicos, mas é bom que ele estabeleça um diálogo, porque a gente realmente tem que conquistar esses caras. Eu falei assim, como é que é essa palavra que você usou? Conquistar?
Eu odeio essa palavra, me perdoe, mas assim, pô, e ainda mais as pessoas que se dizem de esquerda e que reclamam, não, porque os espanhóis, os portugueses, eles conquistaram as Américas e destruíram tudo, porque os Estados Unidos conquistam o Brasil e destrói tudo, porque os brancos conquistam, né? Aí o que você tem que fazer? A gente tem que conquistar os evangélicos. Eu falo assim, você é igual. Você é igual aos caras, não é. A gente tem que sentar e entender, porque você não é melhor do que o cara, não. Você não tem que convencer o cara a votar no cara que você acha bom porque você sabe o que é melhor para ele. Não. Você tem que entender a realidade do cara. O que o cara está vivendo? Você acha que do ar-condicionado tu pode dar as cartas ali? Tu é o bonzão. Não, então, no Brasil, falta muito essa entender, né? E falar sem sotaque da realidade do outro. Mas eu vou dizer uma coisa em relação aos evangélicos, que eu acho que é uma coisa que nós no jornal sempre falamos. Não misturem, não, ou seja, nossas matérias procuram pautar isso, ou seja, não é uma massa uniforme. A gente pode não acreditar, mas para muitas mulheres, a igreja evangélica, por exemplo, é um espaço para o feminismo, para se proteger do marido que bebe, para se proteger do marido que bate, que agride. Então, não vamos menosprezar isso. Ou seja, não, eu fui voluntária no Carandiru, nos anos 90, e estava lá os pastores evangélicos, desde aquele momento, cuidando daquelas almas perdidas. Então, não dá para a gente falar. É claro que existem os pastores oportunistas, claro que existem os falsos profetas, mas a gente não pode misturar isso tudo, e dentro da própria igreja já existe muita diferença em relação a isso, ou seja, existem muitas correntes que que vão contra essa fácil profecia, alinhada inclusive à política. Eu queria só pedir desculpas porque eu preciso ir, mas eu gostaria de falar duas coisas que eu acho interessante. Eu brinco que o jornalismo, eu estou nessa profissão há quase 30 anos, eu comecei muito novinha e eu ainda falo, poxa, ainda me pagam para fazer isso? Eu acho, tem coisas que me marcam sempre. No começo da minha profissão, eu conheci, eu fiz duas entrevistas que me marcaram para sempre. Uma foi com uma socióloga que me dizia: o Brasil tem que aprender a usar o altruísmo egoísta, seja, ser altruísta, ter empatia pelo outro, para que aquela massa que hoje é alijada não se volte contra você. É horrível você usar isso, essa figura de linguagem, mas é no sentido de explicar a necessidade, a importância de você pensar no coletivo, até para o seu bem-estar, né? Porque hoje você pode, ou amanhã algum familiar seu pode precisar de um hospital e não vai ter vaga, exatamente porque se apoiou que todo mundo fosse à rua, né? E a segunda coisa que eu me lembro muito é um curso que eu fiz com um analista que falava um empresário que acha que tem prejuízo porque a empresa teve algum problema, mas que tem uma BMW na garagem, desculpa, não é a empresa que está tirando dinheiro dele, é ele que tirou dinheiro da empresa, ostentando riqueza, em vez de você estar investindo na responsabilidade social de uma empresa que tem que ser sadia, que tem que ter dinheiro em caixa, que tem que cuidar dos seus funcionários, tem uma inversão de valor. Então, acho que o debate está aberto, é um momento tremendamente crítico e delicado, mas são as verdades que a gente precisa estar lembrando e colocando e frisando o tempo todo para um momento que vem aí e que a gente vai ter que refazer esse pacto social para a gente trabalhar, usar essa tragédia para dar um passo além, mais maduro e mais solidário. Gente, eu agradeço muito o convite, Edu, eu realmente foi super em cima da hora e eu tenho 1 milhão de coisas aqui para respeitar.
Não, meus vamos fechar aqui. Eu estou fechando já hoje, vamos fechar 10 minutos antes, feriado de todo mundo. Só queria te falar que temos mais de 8.100 pessoas nos assistindo. Batemos o recorde da semana. Foi maravilhoso. Que legal fazer recorde parte da semana. dessa marca. Então, olha lá, todo mundo batendo pau. Você fez o maior sucesso hoje. Queria agradecer a todo mundo que está aqui participando e pedir para vocês agora, na hora de sair, darem um like e no Facebook darem um compartilhamento. E amanhã a gente se encontra. Feliz 1º de maio e viva, trabalhadores e trabalhadoras. Trabalhadores e trabalhadoras do mundo, univos! Última coisa, a gente vai soltar uma matéria já, que eu acho bonito, porque você está falando de mulheres trabalhadoras, 70% das enfermeiras desse país são mulheres. Aliás, 85% estão na linha de frente, 70% são as médicas, 85%. É muito bonito ver como as mulheres assumem esse papel. E você estava citando a Merkel, e o mundo tem apontado como os países presididos por mulheres estão sendo muito mais efetivas no combate ao coronavírus. Então, fico feliz de que nós estamos sendo bem representadas. Obrigada, Edu, por esse espaço e obrigada aí aos teus telespectadores aqui pela audiência. Um beijo grande. Um abraço, valeu, beijo, tchau, tchau.